No início do século XX, a população mundial estava sentada sob um barril de pólvora. As potências europeias estavam em disputa pelos países dos continentes africano e asiático. Estas potências até hoje continuam interessadas nas riquezas desses países. No meio disso tudo, alguém resolve assassinar o príncipe Francisco Fernando da Áustria, herdeiro do trono. O reino da Áustria dá um ultimato contra o reino da Sérvia e está tudo preparado para o início da Primeira Guerra Mundial. Neste período, um escritor alemão está produzindo um clássico que ficará para os anais da literatura. Eu falo de Thomas Mann e o seu inesquecível livro A Montanha Mágica. Olá, sou Cristiane Azevedo e este é o canal Leitura de Abelha. Thomas Mann é um dos maiores romancistas do século XX. Recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1929 pela obra Os Brandenburg. Escreveu Montanha Mágica, Dr. Fausto, O Eleito, Morte em Veneza, entre outras obras. Sua mãe era brasileira. Inclusive, ele dizia, a sua natureza pouco germânica se dava em decorrência da sua herança genética brasileira. Olha que irônico. Quando Thomas Mann inicia a produção do seu romance A Montanha Mágica, a Primeira Guerra Mundial ainda não tinha começado. Quando ele conclui este romance, a Primeira Guerra já tinha terminado, o mundo ainda se via numa instabilidade, que a história vai provar que realmente era uma instabilidade real, porque logo explode a Segunda Guerra. O que se trata esse romance e por que ele virou um clássico? No livro A Montanha Mágica, o leitor conhecerá o jovem Hans Castorp. Ele está viajando de trem indo a Davos, aos Alpes suíços, encontrar o seu primo que está internado em um sanatório, fazer uma visita rápida. Naquela época, tuberculose não tinha cura. Acreditava-se para que as pessoas que eram acometidas dessa doença, para elas se curarem, elas teriam que ficar em lugares altos, frios, ter uma boa alimentação, um cuidado diferente. E Hans Castorp vai visitar o seu primo. É uma longa viagem de trem. O leitor conhece Hans Castorp no trem, fazendo essa viagem interminável. O sanatório está no alto de uma montanha e ele começa a recordar a sua história até o momento ali, naquele lugar, naquele trem. Então o leitor tomará conhecimento que Hans é um jovem órfão, perdeu os pais quando era bem criança, foi criado pelo avô e nutriu uma admiração pelo avô. Também perdeu o avô muito cedo, foi criado por tutores e passou a vida num internato. Ele havia concluído o curso de engenharia naval, já estava com um emprego garantido no estaleiro da família e ele tinha uma herança, ele tinha condições de se manter. Foi orientado por esse tio, por esse tutor, para ir visitar o primo lá em Davos, nos Alpes suíços. A viagem é longa, ele vai recordando de algumas conversas que ele teve com o avô, ele vai recordando da sua experiência no internato e até fica se perguntando assim, ele nem era tão íntimo do seu primo, que se chamava Joachim, mas vai visitá-lo. Quando finalmente termina a viagem, ele chega na estação, ele pensa que já está perto do sanatório, mas o seu primo está com um carro, que eles ainda tinham que viajar um pouco mais. O leitor percebe que é uma viagem muito longa e que essa montanha realmente é altíssima, que o destino aonde eles estão indo é muito alto e muito longe. Eles travam uma conversa, ele chega no sanatório. Ao chegar no sanatório, ele já se depara com um dos médicos. Esse sanatório, aí ele fala que ele não está doente, que ele só veio visitar o primo, que vai ficar ali alguns dias.
dias, o médico fala: nossa, tão pouco tempo. Raramente conheci pessoas saudáveis, realmente saudáveis. E diz mais ou menos isso. Lá no sanatório, Hans vai travar amizades com um grupo que Joaquim tem amizade. O leitor vai observar que o sanatório ele segue uma rotina bastante rígida. O refeitório, por exemplo, os lugares das pessoas são bem estabelecidos. Então ele vai se sentar na mesa junto com o primo, junto com um determinado grupo. Lá tem os seus horários, o horário do sono, do café, o horário das palestras do médico, dos passeios, dos exames. No meio disso tudo, nesses passeios, nessa relação ali entre os enfermos, Hans vai conhecer uma mulher chamada Cláudia Chochat. Inicialmente, ele desenvolve uma certa aversão a Cláudia, porque ela sempre chega atrasada no refeitório, ela não tem cuidado com a porta, então quando ela entra no refeitório, ela deixa a porta bater com uma violência, isso irrita. Cláudia, ela é francesa, mas fica no grupo dos russos, que o seu marido é russo, mas ele não está no sanatório. Existem muitos comentários sobre Cláudia, comentários até indiscretos. Ela está sempre vivendo nos sanatórios, como se fosse um spa. Ele vai travar uma amizade com dois senhores, um se chama Settembrini e o outro se chama Nafta, um italiano, maçom, radical, e o outro um judeu que se converteu ao catolicismo e era um jesuíta. Ele também vai começar a perceber que ele se apaixona pela Cláudia, conhecendo também o valor das amizades, vai percebendo o que é ter saúde, enquanto seu primo Joaquim está lá desesperado para voltar para a planície. Seu primo, ele é um militar, ele quer ir para o exército. Hans Castorp, ele vai fazendo uma conta, um cálculo. Ficar ali naquele sanatório não é de todo ruim. Ele vai pensando: olha, o que eu gasto por dia, o que eu gasto por semana, gasto por mês, o dinheiro que eu tenho é suficiente para eu viver aqui. E será que eu tenho que voltar para a planície, trabalhar, ter dor de cabeça? Acho que é melhor eu ficar aqui. Então a gente vê que há duas concepções ali bem diferentes. No desenrolar da história, o que vai acontecer? Hans Castorp, em um de seus passeios, ele passa mal, ele tem uma crise. Nessa hora o próprio leitor constata: Hans Castorp está doente. Aí ele vai fazer um exame e realmente a sua estadia seria uma estadia rápida, passa a ser uma estadia longa, porque constata-se que realmente ele está doente. Então ele vai ter que seguir todas as orientações ali e ficar mais tempo, o que para ele é muito bom. Primeiro, porque ele já estava pensando em ficar, e segundo, porque ele está nutrindo essa paixão pela Cláudia Chochat. Então, uma visita, uma estadia que seria bem curta, vai passar a ser uma estadia muito mais longa. Nisso, Joaquim, que é o primo, dá alta, porque ele está sempre perguntando ao médico por que ele tem que ficar ali, se ele já tá bom, se ele já tá bom. Ele perde a paciência, volta para a planície, mas ele não está totalmente recuperado, é obrigado a voltar. Tudo isso, Hans continua lá naquele sanatório, lá naquela altura. É interessante que os personagens até chamam pessoas que não estão no sanatório, pessoas que estão na planície. Esse paralelo do alto e do lá embaixo, lá na planície. Por que esse romance, ele é um marco? Em primeiro lugar, pela questão do tempo. A forma como o autor, como Thomas Mann, trabalha a reflexão com o tempo. O tempo é praticamente mais um personagem desse romance. É um dos romances mais importantes de formação. O que significa um romance de formação? Ele mostra o crescimento, o amadurecimento do personagem principal. Nós temos Hans Castorp, que é um rapaz ingênuo, que só tinha tido aquela experiência lá no internato, com a convivência no sanatório, com as conversas entre Settembrini e Nafta, entre a convivência com a morte, porque ele vai observar que naquele sanatório é um lugar de saúde, mas as pessoas não se recuperam, elas morrem e ninguém fala sobre a morte. Você não percebe quando uma pessoa morreu, ela é tratada com toda descrição. Hans Castorp, ele vai amadurecendo com relação a isso. A questão do tempo. O tempo, ele é um marco, ele é um personagem. Para o leitor ter
uma ideia, só para descrever o primeiro dia de Hans Castorp naquele sanatório, o autor usou nada mais, nada menos do que 200 páginas, praticamente um livro. Também a forma como ele mostra a situação mundial nesse romance é muito interessante. Naquele sanatório nós vamos ter representantes de muitas nações e de forma especial as nações que estavam envolvidas no conflito mundial, estava para explodir. Então nós vamos ter mulher mexicana que está com os 2 filhos doentes. Cláudia Chauchat é francesa, casada com um russo. A França e a União Soviética não se bicavam naquela época, mas elas precisam se tornar aliadas politicamente. O Thomas Mann mostra como essa aliança frágil, ela é sutil por meio desse casamento. Tanto que a Cláudia Chauchat aparece, ela está no meio dos russos, mas o marido dela nunca aparece. Ela tá sempre deslocada naquele grupo. Ela tá sempre chegando atrasada. Ela não é bem vista. Olha a forma como ele trabalha esta questão. Ele também faz uma denúncia à questão da saúde. Quem é que tinha condições de se tratar bem naquela época? Tuberculose era a epidemia da época, mas ela matava os pobres. Ah, você vai dizer assim, não, nós tivemos celebridades vítimas da tuberculose. Claro que essas pessoas elas eram um destaque. Quando elas morriam, realmente todo mundo sabia, mas para cada uma pessoa, boas condições, que morria, quantas humildes, sem condições, quantos anônimos morreram? Pandemia da Covid-19. Se a gente falar das vítimas, a gente fala a quantidade de vítimas, mas se você pensa nessas vítimas, quem vem à sua cabeça? Os atores, as personalidades que morreram. Mas quantos que morreram anonimamente porque não tinham condições de tomar a vacina, que não tinham atendimento adequado? Mostra esse desequilíbrio. Também ele faz uma crítica de como que a elite estava alienada do mundo. Estar lá no alto da montanha era estar longe do que estava de fato acontecendo na sociedade. Ao ler A Montanha Mágica, perceber as pistas, as brincadeiras que o autor faz com a gente. Por exemplo, a maneira que ele trabalha com o número 7. Quantas vezes o número 7 vai aparecer nesse romance? Outra coisa também, fixação que ele tem com a questão das mãos. Eu entendi que essa fixação, a mesma mão que constrói é a mão que destrói. A mesma mão que cura é a mão que pode disseminar enfermidades. Esse livro, ele mostra como que o ser humano ele é capaz de crescer com a ajuda das pessoas que estão ao seu redor. Hans Castorp começa o romance um rapaz ingênuo, sem esperança alguma. Termina o romance um homem adulto capaz de enfrentar as adversidades. Eu convido você a conhecer a história de Hans Castorp, a escalar essa montanha mágica e a entender que o ser humano não nasceu para viver sozinho, que a vida ela é bonita, ela é rara e que a morte nos espreita. Até semana que vem com mais uma resenha do nosso canal Leitura de Abelha. Tchau.